E aí pessoal, beleza? Sou o professor Flávio, professor de Geografia. Hoje a gente vai estar falando sobre o tema 3 do livro 2 do oitavo ano. Eu vou ver aqui o nome do título. Regionalização do mundo atual. Gente, vamos lembrar o seguinte, nosso planeta ele é regionalizado. Assim como o nosso Brasil ele pode ser regionalizado de maneiras diferentes, o nosso planeta também pode ser regionalizado de maneiras diferentes. Um exemplo é mostrando os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Outra forma é falando a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, que é os países do norte e os países do sul. Os países do norte são todos aqueles países que fazem parte da América do Norte, menos o México. Os países da Europa em geral, tá? Alguns não vão fazer, mas a maioria faz. E aqui a gente vai ter a nossa querida Austrália, o Japão, tá certo? Como os países do norte. Agora os países do sul são todos os países abaixo do México, até aqui na América do Sul, até a nossa pontinha. Vai ter aqui a África por inteiro, tá certo? Vai ter também muitos países que estão fazendo parte da Ásia, estão nesses países do sul. E aí a gente vai ter alguns países também da Oceania. Esses países fazem parte dos países do sul. São países então do norte, aqueles bem desenvolvidos, aqueles que vão ter o que? Uma produção de tecnologia do resultado final de um produto. Já os países do sul, eles vão ter o que? Produção de insumos. E aí o que é um insumo? Insumo é aquela matéria-prima. Matéria-prima geralmente não vai valer muito mais do que o material final. Vejam bem, quando vocês estão vendo aí esse vídeo no seu computador, no seu celular, você vai ter o que? O material final, que geralmente é feito de plástico, é feito de ferro, é feito de alumínio, tem um pouquinho de ouro, tá certo? Todos esses materiais, quando eles se juntam, ele vai gerar um valor agregado maior do que quando você retira na natureza. O Brasil é um exemplo de um país que retira vários insumos da sua natureza e vai vender para outros países. E esses países vão fazer a matéria final, tá certo? Vão transformar essa matéria com outra matéria. Vai lá, transforma, faz um produto com muito mais valor aquisitivo, tá? O valor fica maior e aí vai revender para esses países do sul. Infelizmente é dessa maneira? Sim, é dessa maneira. Vamos ter um exemplo da Apple. Por exemplo, a Apple é uma empresa muito grande aí no nosso planeta, né, com relação à economia. Ela vai precisar dos insumos que saem da China, do Brasil, da África, para fazer o seu produto. E aí ele transforma seu produto em um produto final, que vai ficar muito mais caro do que os produtos que eles compraram separados, tá certo? Então a gente vai ter isso com relação aos países de primeiro mundo, né, os países do norte, e os países subdesenvolvidos, ou países de segundo mundo, tá certo? A gente vai ter então a relação de economia, de tecnologia diferentes entre uma parte e outra do planeta. Parte mais ao norte você vai ter mais tecnologia, ou seja, a informação vai ser muito mais rápida, muito mais veloz e constante. Já os países do sul, eles vão ter uma velocidade de internet, de fluxo e até mesmo de transporte mais lenta do que os países do norte. Isso a gente pode comprovar. Por exemplo, na Europa, você consegue fazer uma viagem de trem para vários países. Aqui no Brasil, infelizmente, nenhum trem de 40 km por hora nós conseguimos pegar aqui de Brasília até São Paulo. Tá? Por quê? Porque o nosso país tem uma estrutura rodoviária, a gente não tem uma estrutura ferroviária. E isso vai gerar problemas com relação ao transporte. A mercadoria do Brasil vai ficar mais cara por causa disso? Sim, porque o transporte rodoviário é um pouquinho mais caro ou até muito mais caro do que o transporte ferroviário. Isso é por quê? Porque o Brasil gerou uma tecnologia diferente do que os países do norte, que são mais conectados a partir de ferrovias, tá certo? São os dependentes da rodovia. E aí por diante a gente vai ter outras desigualdades. Internet, a mesma coisa. A gente vai ter uma internet muito mais rápida nos países de primeiro mundo, nos países do norte. A 5G que vai entrar aí, a conexão 5G, vai entrar daqui a poucos momentos, né? Daqui a alguns anos no máximo. Você vai ter ela primeiro onde? Instalada nos países do norte. Já nos países do sul vão demorar um pouquinho a chegar. Até mesmo quando você tem um novo produto aí, de grandes empresas, esses produtos vão sair primeiro no norte do que no sul, tá certo? Então esse é um pouquinho do debate que a gente tem com relação a essa desigualdade social e econômica que nós temos no planeta, tá certo? Muito obrigado, até mais!